Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é uma aula de Biologia para o CEPREP-ENEM. Essa aula tratará de mitose e meiose. Uma aula elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. A primeira divisão celular que nós vamos tratar aqui é a mitose. A mitose é um processo de divisão celular equacional, ou seja, ele vai gerar células que são geneticamente idênticas. Para que eu vou utilizar essas células? Normalmente em processos relacionados ao desenvolvimento ou ao crescimento do indivíduo. Se o indivíduo aumenta de tamanho, ele precisa aumentar o número de células e essas células serão então idênticas às células que lhe deu origem. Nós temos então o processo de mitose equacional. A regeneração, alguns seres, como aqui nós temos o exemplo da planária, quando partidos ou quando quebram um pedaço, têm a capacidade de regenerar aquela parte que ficou faltando. Ou nós, seres humanos, não só utilizamos a mitose para o nosso crescimento, mas também para regenerar. Por exemplo, se eu caio, machuco o joelho, eu preciso regenerar aquela área, curar um machucado, reformular tecidos, eu vou utilizar também a mitose, que é o processo equacional. Seres que se reproduzem assexuadamente, quando uma célula-mãe dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas, então essa reprodução por divisão celular é a mitose. Essa célula-mãe origina filhas que são geneticamente idênticas, cromossomicamente idênticas, por quê? Porque antes do processo de divisão celular ocorre um processo de duplicação. Vamos lembrar, eu tenho uma fase antes da divisão celular chamada intérfase. Nessa intérfase tem uma subfase S, onde eu tenho síntese de material genético. Então aqui, ó, o meu cromossomo que está simples, ele passará a ser um cromossomo duplicado. Se aqui eu tenho uma molécula de DNA que está enovelada em proteínas do complexo histona, aqui eu terei duas moléculas de DNA ligadas a proteínas do complexo histona. E isso acontece com ambos os cromossomos homólogos. Para que isso ocorra, a minha mitose vai fazer o quê? Eu crio as fibras de fuso, essas fibras de fuso vão se ligar nos cromossomos que estão duplicados e vão separar as cromátides irmãs, separando então em cromossomos simples. Posteriormente, eu tenho então duas células que são cromossomicamente idênticas ou geneticamente idênticas. Como é que ocorre a minha mitose? Então, eu tenho algumas fases dessa mitose que a gente vai ver rapidinho aqui. Então, intérfase é antes de começar a minha divisão celular propriamente dita. Nesta intérfase, eu tenho algumas subfases, que são G1, S e G2. A minha célula vai crescer, ela vai, na fase de síntese, duplicar o seu material genético e depois ela cresce mais um pouquinho. Posteriormente, eu inicio, então, a minha divisão celular, que é a mitose. O que vai acontecer, então? Na prófase, é a preparação para a minha divisão celular. Meus cromossomos estão duplicados, eu vou produzir as fibras de fuso que vão para cada lado, para polos opostos do meu cromossomo, por organelas chamadas centríolos. Essa minha carioteca vai desaparecer. Posteriormente, eu vou ter os cromossomos migrando para o equador da célula. Isso finaliza nessa fase aqui, que é a metáfase. Então, eu estou com os cromossomos duplicados aqui no equador ou no centro, na parte mais central da célula. Meus centríolos já estão em polos opostos. Eu tenho, então, as fibras de fuso ligadas aqui. Essas fibras de fuso vão encurtar e vão puxar, então, as cromátides irmãs. Desta forma, meus cromossomos que estavam duplicados na anáfase vão a cromossomos simples. Nessa anáfase ocorre, então, que essas fibras puxam os cromossomos simples para os polos opostos, e aí eu vou terminar a minha divisão celular com o quê? Com o reaparecimento da carioteca, eu vou desmanchar aquelas fibras de fuso e posteriormente eu vou separar então a citoplasma, a membrana plasmática e vou formar duas células. Se a gente reparar nessas células iniciais aqui, elas são idênticas a essa minha célula mãe que começou aqui, tá? Então, uma célula mãe dá origem a duas células filhas que são geneticamente idênticas, cromossomicamente idênticas. Vendo agora aqui a meiose é uma divisão celular reducional.
Diferente da mitose, que era uma divisão celular equacional, aqui ela é reducional, ou seja, aqui a minha célula-mãe dará origem a 4 células-filhas que terão metade do seu lote cromossômico. Isso ocorre por quê? Porque eu tenho 2 divisões consecutivas, e essas 2 divisões ocorrem após a duplicação cromossômica. No caso dos animais, eu tenho células originando gametas, e os gametas são haploides, tem metade do número de cromossomos da célula-mãe que as origina. No caso de vegetais e fungos, eu tenho a formação dos esporos, que são N cromossomos. Voltando ao nosso esqueminha, para vocês recapitularem, eu tenho aqui um cromossomo simples que vai dar origem a um cromossomo duplicado. Então, aqui uma molécula de DNA ligada a complexos histonas. Aqui eu tenho 2 moléculas de DNA ligadas a complexos histonas. Nesse meu outro cromossomo aqui, ele também está simples. Quando passa desse processo, aqui ele está duplicado. Como é que ocorrem essas divisões consecutivas? Então, eu tenho aqui, ó, na minha primeira divisão, eu tenho os pares de cromossomos que estão no equador da célula, e o encurtamento dessas fibras de fuso separa os pares de cromossomos. Cada cromossomo está duplicado e ele continua duplicado quando ele migra para os polos opostos da célula. Na segunda divisão, então, eu tenho o encurtamento aqui dessas fibras de fuso e os meus cromossomos que estão duplicados são puxados para os polos opostos, separados em cromossomos simples. Então, eu vou ter a separação das cromátides irmãs para a formação dos cromossomos simples. Aqui nós temos o ciclo celular. Este meu ciclo celular, ele tem a partir daqui deste ponto, essa setinha azul, G1, S e G2 são subfases da intérfase. A minha intérfase, então, começa aqui, vem todo esse processo e essa minha intérfase vai terminar aqui. Intérfase é o período entre as divisões celulares. E quando tem aqui essa setinha amarela, então eu tenho o meu período de divisão celular. Na minha fase da intérfase, aqui no G1, é um processo de atividade celular e aqui eu tenho os meus cromossomos simples. No caso aqui representado um par de cromossomos simples. Quando eu chego na fase S, o que eu tenho na fase S? Esses meus cromossomos, eles estão duplicados. Percebam que nessa fase S ocorre então a duplicação dos meus cromossomos. Quando chega aqui na G2, eu já tenho os cromossomos duplicados. Passando então para a minha divisão celular, aqui eu tenho os cromossomos que estão simples. Vou ter então meu cromossomo duplicado e aí começamos a divisão celular propriamente dita. Aqui eu vou ter a primeira divisão celular. Nessa primeira divisão, os meus pares de cromossomos são separados, então eu vou ter a separação dos pares de cromossomos homólogos, e aqui na minha segunda divisão, o cromossomo que está duplicado, ele vai ser separado em cromossomos simples. Eu separo as cromátides irmãs e formo então cromossomos simples. Observem que no início do processo a minha célula é 2N e ela forma então células N. Esse quadro comparativo aqui ele é bem legal porque ele mostra bem as diferenças da mitose e da meiose. Então, vamos lá. No caso da mitose, a minha célula original, ela está aqui, ó. Ela tem 2N igual a 4 cromossomos. Se a gente contar 1, 2, 3, 4 cromossomos. Esses meus cromossomos, eles estão simples, eles vão na fase S, lá da intérfase, vão ser duplicados. Então, eu passo aqui a ter 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Cada cromossomo duplicado possui 2 cromátides irmãs. Aqui, eu vou começar a minha divisão celular, então eu vou na prófase. A minha membrana nuclear é desfeita, centríolos migram para polos opostos, eu tenho a formação das fibras de fuso, né? E aqui nessa minha segunda fase, que é a metáfase, os meus cromossomos estão no equador da célula. Percebam que eles estão todos duplicados, estão todos, cada um com suas 2 cromátides irmãs.
Após esse processo, essas fibras de fuso serão encurtadas. Quando elas forem encurtadas, elas vão puxar, então, as cromátides para os polos opostos. E aí, no fim do processo, ó, nós temos duas células, 2N cromossomos, da mesma forma que a primeira que originou aqui, tá? 2N igual a 4, cada uma das células filhas tem novamente 2N igual a 4. Ó. 1, 2, 3, 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4 cromossomos. Vamos comparar agora com a meiose. Lembrando que a meiose tem duas divisões, divisão 1 e a divisão 2. Na primeira divisão, o que acontece? Inicia da mesma forma. Meus cromossomos estão simples, eles passarão a ser cromossomos duplicados. Então, veja que cada cromossomo aqui tem duas cromátides irmãs. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos simples. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Na minha primeira divisão, então, quando eu tenho aqui o equador da célula, eu tenho os cromossomos pareados. Eu tenho pares de cromossomos. E aí eu vou ter, então, as fibras de fuso ligadas aqui para separar os pares de cromossomos. Vejam que após a minha primeira divisão, eu tenho aqui duas células. Cada uma dessas células tem 2 cromossomos duplicados. Cada um deles tem as suas duas cromátides irmãs. Vamos para a segunda divisão. Na minha segunda divisão, os cromossomos que estão duplicados serão separados em cromossomos simples. Então, aqui, ó, eu vou separar aqui pelo centrômero, as fibras de fuso vão se ligar, vão ir para os polos opostos. E aí, eu vou encurtando essas fibras e eu vou separar meus cromossomos que estão duplicados em simples. Vejam que no fim do processo eu tenho 4 células e cada uma tem metade do número de cromossomos da espécie. Se no começo aqui eu tinha a célula 2N, ó, 2N com cromossomos simples, 2N com cromossomos duplicados, aqui eu tenho 4 células N com 2 cromossomos simples. Vamos resolver uns exercícios. Enem 2022, um dos fármacos usados como quimioterápico contra o câncer é a colchicina. Ela age como um bloqueador da divisão celular, intervindo na polimerização dos microtúbulos formadores das fibras de fuso acromático, inibindo assim o crescimento do tumor. A colchicina age no tratamento do câncer, pois... Então, o que ele quer chamar a atenção? Ele é um bloqueador da divisão celular, por quê? Porque ele inibe a polimerização, a formação dessas fibras do fuso acromático. Então, vamos ler as alternativas. Na primeira aqui, inibe a atividade das mitocôndrias, diminuindo a produção de ATP, bloqueia a síntese proteica, o que impede a polimerização de microtúbulos. C. Impede a polimerização do fuso, que promove a condensação da cromatina nuclear. Causa a despolimerização de proteínas do fuso, impedindo a separação das células filhas no final da mitose, ou promove a despolimerização de fibras de fuso, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão. Bom, nós já vimos, então, que as fibras de fuso, elas puxam os cromossomos para polos opostos da célula. Então, dessas alternativas aqui, a resposta correta é promove a despolimerização das fibras de fuso, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão. Para a gente entender melhor, eu coloquei essa imagem aqui que mostra os meus cromossomos duplicados aqui e as fibras de fuso, veja, elas vão puxar esses cromossomos para os polos opostos da célula. Se a colchicina não deixa formar as fibras de fuso, ela não vai permitir essa polimerização aqui, não vai permitir que esses fusos aqui sejam feitos. Então, eu não vou ter a separação ali dos cromossomos para que eles possam ir para os polos opostos da célula. E se forem cromossomos duplicados em simples, mesma coisa, eu não vou separar aqui as minhas cromátides irmãs se eu não tiver essas fibras de fuso aqui bem feitas. Próximo exercício, o UFSCar 2002. Então, ele mostra um gráfico de variação de quantidade de DNA na célula somática durante diversas fases da vida. O que nós temos que prestar atenção? Nós temos dois eixos aqui, o eixo X e o eixo Y. Esse meu eixo aqui ele está mostrando o teor de DNA. Este aqui ele está me mostrando o tempo.
Esse C aqui é só uma unidade aleatória, só para a gente poder ver a quantidade de teor de DNA. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Que ao longo do tempo, esse tempo vai aumentando de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Não interessa se são minutos, segundos, horas, não interessa. Interessa que eu estou tendo um aumento do tempo conforme eu percorro esse eixo aqui. Então, o meu teor de DNA começa com 2, continua até o tempo 2, de repente ele sobe e vai para 4, ou seja, eu dobrei a quantidade de DNA que eu teria aqui, o teor de DNA que eu tenho aqui. No tempo 3 ao tempo 5, eu tenho constante, eu não aumento nem diminuo a quantidade de DNA, continua com 4. De repente, no tempo 5, ó, cai e vem para onde? Para a metade. Então, eu saí de 2 de teor de DNA, fui a 4, permaneci em 4 e voltei para 2. E aí o meu tempo continua. Bom, continuando aqui com a questão da UFSCar, vou colocar o gráfico aqui de novo, para a gente poder ver este gráfico aqui. E a pergunta deles é, no gráfico, a mitose propriamente dita, então a divisão celular propriamente dita, e a intérfase é a fase entre as divisões celulares, correspondem respectivamente aos períodos de tempo. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho um aumento da quantidade de DNA, vejam, eu partir de 2 até 4, eu dobrei a quantidade de DNA, significa que eu tenho uma síntese de DNA aqui, eu tenho uma duplicação de DNA. E aqui, ó, efetivamente, eu tenho uma queda. Eu volto a ter o meu nível inicial de DNA. Eu saí de 4 para 2. Bom, para eu aumentar a quantidade de DNA, significa que eu estou antes da divisão celular. Eu estou na fase de intérfase. E aqui, quando cai a quantidade de DNA, significa que eu voltei à quantidade de DNA que eu tinha no início. E aí, posteriormente a isso, eu vou ter efetivamente a citocinese, que é a separação dos meus cromátides irmãs. Então, a minha resposta é a letra A. De 4 a 6, aqui, ó, de 4 até 6, eu vou ter o período onde cai o DNA, que é a minha mitose propriamente dita, a divisão celular propriamente dita. E de 1 a 4, que é aqui, de 1 até o 4, é o período onde eu tenho a duplicação desse meu material genético, é a intérfase, ok? Bom, aluno, espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês. Qualquer problema, entre em contato conosco. Até logo!